Boa noite. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger e fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer que vos tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente. Lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. Cristo veio e disse, retribuí o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. Se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. E isso sempre por essa causa que faz com que a sua visão não se transporte além do presente. Entretanto, é preciso tomar esta máxima ao pé da letra? Não mais do que aquele que diz para arrancar o olho, se for motivo de escândalo, acentuado em todas as suas consequências, seria condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar o campo livre aos maus, lhes dissipando todo medo, se não se opusesse um freio às suas agressões. Logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei natural, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, portanto, Jesus não interditou as defesas, mas condenou a vingança, em dizendo para apresentar uma face quando a outra foi batida, é dizer, sobre outra forma, que não é preciso atribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que ele tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que ele próprio cometer. Bom, meus irmãos, é como disse o Evangelho, quando alguém age dessa forma e que silencia diante de uma agressão, ele é chamado de covarde, é chamado de medroso, é dizer, ai, tu tá te calando, tu que sempre falou, sempre retribuiu quando te fazia mal, dessa forma que tu está fazendo agora, tá com medo? Não, porque às vezes o silêncio é uma resposta, o silêncio à agressão é dizer ao nosso irmão de que nós não estamos ali para lhe agredir, lhe atacar da mesma forma. O que foi que o Cristo fez quando o tratavam mal? O que era que o Cristo fazia? O que era? Ele silenciava e rezava. E mesmo quando ele foi colocado no madeiro, qual foi a expressão que o Cristo usou? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então quem somos nós para nos rebelar contra o nosso irmão? Para querer tirar satisfações? Porque muitas vezes não é fácil você ser censurado de uma coisa que você não fez nesta existência. E a gente diz, meu Deus, eu não mereço tamanha justiça, eu não fiz isso, porque eu estou sendo censurado, porque eu estou sendo cobrado tudo que eu não fiz. E as nossas vidas passadas? Então, nessa realidade que estamos vivendo hoje, como está o nosso país? Como está o dia a dia? Como está sendo a nossa face? Está sendo agredida. Então, como é que nós devemos fazer?
oferecer a outra. Qual outra face nós devemos oferecer essa situação agora? A prece. Rezar. Pedir para essas criaturas que estão em frente a essas denúncias. Outro dia eu vou falar isso lá onde eu trabalho, uma criatura perguntou se eu estava ficando doida. Eu disse, não estou ficando louca. Eu apenas vejo que a pessoa que está vivenciando essa situação sabe Deus se ela dorme, se ela tem tranquilidade. Então, para que botar mais lenha na fogueira? Então, para que fazer mais julgamentos? Para que fazer mais exigências? Quem me diz, quem me garante que eu aqui, Zilda, não fui um desses senhores que estão hoje lá? Que eu não fui uma dessas pessoas que tirou até a última camisa, como se diz. E hoje, como eu estou sentindo na pele essa dificuldade, eu querendo ser justiceira, fazer justiça com as próprias mãos, nem mesmo Cristo fez justiça. Nem mesmo Cristo pediu que os seus algozes fossem condenados. Muito pelo contrário. Sempre compreendeu, sempre perdoou. Então, a face que nós devemos oferecer é a face da humildade. Porque quando nós batemos de igual para igual com o nosso agressor, nós estamos medindo forças no orgulho, no egoísmo, na vaidade, na ignorância, na prepotência e na arrogância. Queremos falar mais alto para mostrar que temos mais poder. Queremos ir mais adiante para dizer que podemos mais. E não é isso que o Evangelho veio nos ensinar. A face que devemos apresentar para essas pessoas: se retire, baixe a cabeça. Confesso a vocês que não é fácil você ouvir agressões de uma pessoa e você calar. Eu vou dizer isso para vocês sem nenhum mérito, sem nenhuma arrogância e prepotência. Mas eu já ouvi muitas agressões, muitas coisas, e eu simplesmente me calo e choro. Sai. Ainda que eu fique me mordendo, mas eu fico pensando, certamente eu já fiz, e talvez tenha feito até pior. Então, convém a nós relembrarmos de que o que nós fazemos hoje, nós recebemos amanhã. Então, vamos olhar para o país como está hoje. Vamos olhar o que nós estamos fazendo. Nós falamos dos corruptos. Nós falamos das pessoas que estão sendo apontadas. Nós às vezes até, não está vendo? Olha aí, vai para o Xilindró, vai ser preso. E nós? Como é que nós estamos fazendo hoje? Será que nós não estamos também usando as duas faces, mas só para agredir? Só para bater? Será que nós estamos oferecendo pelo menos o nosso ombro para alguém repousar a cabeça e chorar? Será que nós estamos tendo a consciência de que nós fazemos parte desse contexto, dessa história? Se assim não fosse, nós estaríamos aqui vivenciando todas essas histórias, todas essas situações. Nós precisamos aprender, entender e compreender que nós estamos aqui nesse orbe terrestre não é só para gozos, não é só para felicidades. Estamos aqui para aprender a viver como verdadeiros cristãos, filhos de Deus. Temos as nossas dificuldades e limitações, não querendo fazer dos outros as nossas escadas para subir. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos simplesmente agredindo a outra face. Não estamos oferecendo a que deveria ser oferecida. Nós estamos fazendo do nosso algoz. Estamos nivelando o nosso algoz. Então, convém que aprendamos a viver como verdadeiros filhos de Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo nos dá muitas lições. E quando nós nos nivelamos ao orgulhoso, nós estamos dizendo para ele que ele está certo, que é assim que deve ser feito, que ele deve agir dessa maneira, que devemos nos portar assim mesmo. Então a outra face que o Cristo pede é o perdão, é a paciência, é a coragem, a determinação, é a humildade. São passos difíceis, não resta a menor dúvida. Mas nós estamos aqui exatamente para aprender como viver e conviver com essas situações. Às vezes, nós achamos que já estamos superiores aos outros. Situações menores nos acontecem e simplesmente nós esbravejamos. Quando alguém tenta se dirigir a nós, já estamos armados, já estamos prontos para agredir, para ferir. Onde é que está a nossa humildade? Onde é que está o nosso pensamento? Onde é que está a nossa compostura? Onde é que está a nossa posição? Então, quando alguém nos bater a face, ofereçamos a outra.
ouvir. Às vezes a criatura vem prontinho para nos agredir. E quando ele chega, fala, e você silencia, ele acaba por chorar. Ele acaba até por se arrepender e pedir desculpas pela maneira tão agressiva que ele chegou. Foi o outro lado que nós oferecemos: o nosso silêncio, a nossa compreensão, o nosso bom senso, o nosso respeito. Porque nós devemos respeitar o outro. Porque quando nós respeitamos o outro, nós também estamos buscando essa reciprocidade de conhecimento, de respeito, de conhecimento. E o Cristo, quando esteve aqui na terra, por tudo que ele passou, por tudo que ele vivenciou, ele sempre sendo agredido, ele sempre sendo machucado, mas ele sempre rezando. Aquela turba imensa que eu seguia, aquela mesma turba que pedia, aquela mesma turba que ele saciou a fome, quantos daqueles nos ajudou na crucificação dele? Então pensamos nós para nos achar melhor do que os outros? Só porque temos uma posição social definida, temos um poder aquisitivo melhor que o outro, achamos que devemos chegar, fazer acontecer, e nada nos acontecer também. Não é dessa forma que deve acontecer. O amado Mestre Jesus deixou para nós lições de humildade. E essa face que nós devemos oferecer para ser batida pelos outros é a face da compreensão. Que nos xinguem, que nos torturem com palavras ou até com ações, mas que em momento algum nos tornemos iguais a essas pessoas. Porque quando nós nivelamos essas criaturas, nós nos tornamos pior do que eles. E a nossa face, simplesmente, o nosso tempo ficou perdido, as nossas palavras ficaram jogadas ao vento, as nossas ações. Então nós precisamos fazer valer o que aprendemos, não apenas dentro dos templos religiosos, seja ele que segmento religioso que for, mas precisamos fazer valer o que estamos vendo, o que estamos presenciando. E quantas vezes, meus irmãos, a gente faz uma coisa achando que está certo, que vamos ser aplaudidos por aquilo, e na verdade estamos completamente equivocadas nas nossas colocações, nas nossas convicções, mal interpretados, até porque não fizemos por onde que essa compreensão, esse entendimento. E é evidente que as pessoas vêm para cima da gente, e é nessa hora que a gente vai ter que dizer, dar a cara para bater, baixar a cabeça, reconhecer. Quando a gente baixa a cabeça, reconhece que errou, nós estamos oferecendo a nossa outra face, a face do silêncio, da humildade, da compreensão, do respeito. Às vezes a gente chega no trabalho e vai para pedir um setor, uma informação, e a criatura vem com 4 pedras na mão. Respirar e sair. Confesso a vocês que eu já aprendi a fazer isso, graças a Deus. Graças a Deus, eu já aprendi. Já. A duras penas, mas eu já aprendi. Porque, meus irmãos, eu estaria sendo hipócrita de dizer para vocês que eu sempre me calei. Nunca. Quando eu sentia que a coisa pesava no meu rumo, eu não pensava 2 vezes. Mas confesso a vocês que depois que a nossa casa ganhou uma outra dimensão, que os nossos trabalhos foram procurados, como são muito procurados, e que acharam por bem me colocar na frente dos trabalhos da casa, eu não preciso dizer. Confesso a vocês que eu tenho repensado muitas coisas, muitas. Então eu já aprendi, estou começando a aprender a usar a face. Já estou aprendendo a baixar a mão, porque antes ela ia mesmo. Ia verbal, ia como fosse, mas graças a Deus, com muito esforço, ainda fico enraivada, isso não resta a menor dúvida, pois eu não sou perfeita. Mas confesso a vocês, meus irmãos, que exatamente são esses testes que a vida nos propõe, são essas situações que nós vivenciamos, que a gente tem que aprender a engolir pregos e sacos, como se diz. A gente aprende a usar outra face dessa maneira, porque é combatendo o orgulho, porque não é de igual para igual que eu vou mostrar que eu posso, que eu sou superior. E pelo contrário, não se precisa de superioridade para dizer que nós somos criaturas, que nós somos cristãos.
precisamos sim respeitar o direito dos outros. Porque quando eu respeito o direito do outro, o meu fica garantido. Então a nossa face, ela deve estar sempre pronta para ser apresentada. Se agredida, que a outra seja ofertada. Ainda que seja com silêncio. Ainda que seja um silêncio pesaroso para nós, mas que ela seja apresentada. Porque quando nós agimos dessa forma, nós desarmamos os nossos agressores. Nós não permitimos que eles se aproximem de nós para virem com mais ira, com mais ênfase. O Evangelho, este livro sagrado, essa cartilha de todos nós, tem todas as lições precisas e necessárias para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Então que nós aprendamos a usar a nossa face sem ferir os outros, sem mostrar que somos superiores. Não silenciar com arrogância, não aquele silêncio da prepotência, mas o silêncio da consciência. O silêncio da certeza de que estamos agindo corretamente. E uma prece cai muito bem para os nossos agressores, para aquelas pessoas que vêm armados de ódio, de ira, de tudo. A gente ouvir todas as lamúrias, queixuras e xingamentos. Eu aprendi uma coisa, que quando alguém chega e vem muito irado, indignado, a primeira providência é começar a rezar. O primeiro desarme vem na prece. Quando você começa a desarmar essa criatura, fica mais fácil você responder. Não ao desacato, mas às perguntas que porventura lhe sejam feitas. E essa é a nossa missão, essa é a nossa obrigação, dentro da doutrina espírita, trabalhar as nossas dificuldades, as nossas limitações, diminuir o nosso orgulho, diminuir a nossa arrogância, a nossa prepotência. Porque se não trabalharmos dessa forma, vamos estar sempre armados. A nossa face vai estar sempre pronta. Não para ser agredida, mas para nós agredir dos outros. Estamos lá face a face, orgulho a orgulho, prepotência a prepotência. E não aprenderemos a baixar a cabeça, recuar diante das agressões, diante das injúrias e calúnias. As dificuldades existem para que saibamos trabalhar os nossos limites, a nossa consciência, a nossa humildade. E Deus, os parâmetros celestiais, está sempre nos orientando, está sempre dizendo para nós onde devemos e como devemos fazer. Mas às vezes nós fingimos que não entendemos e que nem ouvimos. E na primeira oportunidade que temos, nós vamos lá. E diz de peito aberto, me vinguei. Disse que me vingava. Oh meu Deus. Uma pedra a mais no caminho, um espinho a mais no próprio caminho, nos próprios pés para furar a consciência, para retardar o adiantamento na parte espiritual. É um buraco a mais na casa que estamos construindo lá na eternidade. Amado Mestre Jesus, ele sempre nos orienta que devemos silenciar diante dos nossos inimigos. E quando nós agimos de uma forma impensada, nós simplesmente estamos deixando levar por aquela onda malévola, pelo insulto, pela calúnia que nos foi dita. Então, o que estamos aprendendo? De que adianta estarmos aqui, onde qualquer local onde se reza, onde se fala em Deus, onde se fala do Evangelho, onde se fala dos ensinamentos do Mestre? Então, meus irmãos, nós temos que aprender a usar a nossa face, ofertar esta face. Quando nós ofertamos a nossa face ao nosso inimigo, obviamente que ele vai aprender a respeitar e não mais querer agredir-nos. Porque nós fomos benevolentes, nós silenciamos, nós oferecemos uma palavra de apoio, nós perguntamos o que foi, o que posso ser útil. Nós desarmamos essa criatura que veio prontinho para lhe dizer todos os impropérios possíveis e imagináveis. É uma tarefa árdua, isso é um desafio que lançamos a nós mesmos, mas nós precisamos. Que o amado Mestre Jesus possa iluminar todos nós aqui presentes. Obrigada pela atenção e boa noite.